reflexão, falando para si mesmo, com essa pergunta, muitas das vezes a gente precisa fazer para nós mesmos. Muitas vezes nós estamos desesperados, agoniados, ansiosos e angustiados. E às vezes, tudo isso porque nós esquecemos de trazer à lembrança a promessa de que as misericórdias do Senhor sempre se renovam. Exatamente por esquecer dessas coisas, muitas vezes a gente cai num oceano turbulento. E na verdade não tem nada de turbulento. A outra turbulência, muitas das vezes, somos nós mesmos batendo na água e se afogando. Quando na verdade o oceano está calmo. Amém? Então feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Sempre que você sentir dúvidas, sempre que você estiver ansioso, sempre que você estiver, muitas vezes, dominado por uma situação de estresse, de desespero, que a sua visão não esteja ali funcionando bem por causa do tumulto dos seus pensamentos, cante essa canção, cante ela. Que te amates, minha alma, e te comoves, bebendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, você vencer, Jesus. Mais uma vez, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, bebendo a calma, não tenha medo, em Deus espera, porque vencer, Jesus virá. Amém. Quando nós descansamos na esperança de que a vinda de Jesus irá consertar, irá readequar todas as coisas, o nosso coração não se acalma. Eu tenho certeza que boa parte da perdição da igreja hoje, dos pensamentos perdidos, grande parte dessa igreja, muitas das vezes desfocada, desatenta, está exatamente porque essa igreja, ela se perdeu um pouco dessa esperança, de guardar essa esperança na vida de Jesus. Nós sabemos que não devemos viver para esta vida, mas nós lançamos as nossas preocupações para esta vida, nós nos apegamos a esta vida, de tal forma, muitas das vezes os nossos corações, eles não conseguem mais separar os nossos sentimentos e acalmar as nossas emoções. Na história da igreja, quando nós olhamos para a história da igreja, por exemplo, eu sempre gosto de lembrar os irmãos disso, mas nós vemos ali claramente que nos primeiros dias, a igreja achava que Jesus iria voltar em breve mesmo, ele ia inclusive voltar naquela geração. Nós vemos claramente que, amém, irmãos? Eu gostaria que você prestasse atenção aqui no que está sendo falado, amém? E nós vemos claramente que a igreja, ela estava perdida, não, ela estava ali esperançosa, com uma esperança ansiosa, uma espera ansiosa, não uma espera com paciência. Os primeiros dias da igreja são esses, os primeiros dias dos Atos dos Apóstolos são esses, e é por isso, muitas das vezes, muitos nem se preocupavam em se tornar mártires. Exatamente por quê? Porque eles sabiam, eles tinham certeza que as desilusões deles eram temporárias, o Senhor estava para voltar naquela geração. Só que os tempos foram se passando, a gente sabe que a igreja vendia, muitas pessoas começaram até a vender suas posses, vender os seus bens, naquela ansiedade de que Jesus voltasse. Mas aí logo os apóstolos eles começam a compreender a mensagem, eles começam a compreender o tempo do Senhor, e aí eles começam a trazer sempre que as mensagens e os ensinamentos voltados à perseverança. Aí Paulo ele começa a falar sobre a necessidade da perseverança. Tiago, na sua epístola, né, que é o Tiago, o irmão do Senhor, que provavelmente é quem escreveu aquela epístola, a gente não tem certeza, mas é bem provavelmente ele que escreveu, não Tiago o apóstolo, que já tinha sido martirizado, mas Tiago, o irmão do Senhor, viveu um pouco mais de tempo. Ele também começa a tratar sobre essas coisas, e vários apóstolos começam a falar disso, pessoal, tenha paciência,
acalma o nosso coração. Acalma o vosso coração. E nós vemos logo em seguida, os apóstolos eles trazem, mas eles continuam tratando aqueles dias como se fossem os últimos dias. Só que já essa mentalidade, sabe, de que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Pedro começa a tratar também dessa forma: olha, o nosso tempo não é o tempo do Senhor. E aí vem os escritos apocalípticos, sempre com aquela pegada dos fins dos tempos. Nós vemos aí, por exemplo, Apocalipse sendo escrito provavelmente o último dos livros do Novo Testamento. Ele não é apenas o último livro ali na ordem, né, bíblica, mas ele também é o último, provavelmente foi o último livro a ser escrito no Novo Testamento. E a gente vê ali claramente um livro que fala sobre as dificuldades dos últimos tempos, mas que renova a esperança daqueles cristãos, mostrando para eles de que a redenção viria, de que a redenção estaria, e que eles deveriam continuar militando, vivendo em favor dessa redenção futura, acalmando o coração daquela igreja que era alvo de perseguição, que era alvo de toda sorte de maldade que praticavam contra eles. Mas aí, quando o último dos apóstolos morrem e só restam os pais da igreja, já alguns que foram discípulos diretos, 12 discípulos de Jesus, já não mais aqueles que, não mais os discípulos de Jesus mesmo diretamente, mas aqueles que foram discípulos dos discípulos, os discípulos dos discípulos dos discípulos. Nós vemos que eles continuavam se apegando àquelas promessas, só que como Jesus não se manifestava, não voltava, a gente começa a ver que a partir do século III, a igreja novamente começa a se esfriar quanto à esperança da volta de Jesus. Vou contar um pouco da história da igreja, para que os irmãos entendam que muitos dos eventos que a gente vê acontecendo com a igreja hoje não é novidade nenhuma. Essas coisas já aconteceram, são ciclos que vêm se repetindo. Só que eu sempre falo o seguinte, que a história ela é um ciclo que se repete, só que ela não é bem um ciclo, ela é uma espiral. Os irmãos sabem o que é uma espiral? Sabe o que é uma espiral? Uma espiral, a cada nova volta, ele fica mais largo, ele é como se fosse um redemoinho. Eu diria que a história da destruição e da maldade do mundo, ela é essa espiral, ela parece que é um ciclo que sempre volta, só que ela não é exatamente um ciclo, porque cada vez que ela volta com mais destruição. A apostasia, a igreja teve períodos de apostasia, teve períodos de reavivamento, só que cada vez mais que a apostasia se manifesta, ela se manifesta com mais força. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo o que está sendo dito? Não é a primeira vez, esses dias de apostasia, que nós assistimos diante dos nossos olhos. E por que eu digo que são dias de apostasia? Porque são dias que você não vê a paixão e o fogo queimando no coração das pessoas. As pessoas estão andando cambaleantes, cansadas, porque elas estão realmente cheias de ocupações para com esta vida mesmo. Elas estão tão emaranhadas, tão conectadas com as coisas desta vida, que por mais que elas saibam que não devem seguir as coisas desta vida, mas o espírito delas já não consegue mais desapegar. E esse apego que é a razão das nossas preocupações, das nossas ansiedades, dos nossos temores, dos nossos medos, das nossas frustrações, todas essas coisas, igreja, já aconteceram em outros tempos, só que agora, com certeza, a apostasia vem muito mais forte do que antes. Mas por que eu estou contando essa história? A igreja então ela entrou ali a partir do século III novamente nesse ciclo de desesperança, um ciclo de esperança de que Jesus não voltaria, e a partir dali então, ou que ele estava demorando muito, e a partir dali então você começa a ver toda uma teologia da igreja começando a ser construída e criada no sentido de que, por exemplo, a igreja católica tem hoje a ideia de que, na verdade, não haverá esse retorno de Jesus do modo como nós cremos, mas simplesmente haverá uma redenção ali para o juízo final, um chamamento para o juízo final. É até uma teologia amilenista, na qual nós não iremos, aqueles escritos de Apocalipse, na verdade, eles não são, assim, uma ordem cronológica exata que acontecerão. E a igreja ela perdura nisso por muitos anos, muitos séculos até. Por quê? Porque ela perdeu a sua esperança. Mas nós vemos que passa-se os tempos, vem a reforma, nós temos novamente ali uma visão com o tempo trazida de que Jesus iria voltar, depois se esfria, depois se reacende, depois se esfria. E nós chegamos na nossa
religiosa é uma coisa que você até concorda, que você não coloca em disputa mais, sabe? Só que ela está ali amortecida e boiando. Ela não está ali realmente agindo na sua vida. É diferente da fé. A fé ela é pulsante. A fé ela conduz. A fé ela te move. A diferença entre a fé no Evangelho e uma crença religiosa é exatamente essa, meu irmão. Você está sendo movido por isso. Isso é o teu respirar. Isso é o teu viver. Todas as suas expectativas nascem disso e encontram coerência nisso. Se for assim, você tem uma fé genuína. Se não for assim, meu irmão, você tem uma crença. Você tem uma crença. É algo que está ali na sua vida, mas que não tem surtido ali tanta coisa. É algo que você não discute, mas também você não vive por aquilo integralmente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Está entendendo essa diferença? E quando eu olho hoje, é por isso que a paciência ela é necessária para a fé. A perseverança é necessária para a fé. Porque a paciência e a perseverança são virtudes que guardam a nossa fé, que protegem ela para que ela não caia numa crença, para que ela, de uma fé genuína, de uma fé constante, de uma fé sincera, não se transforme, meu irmão, em algo automático, em um cumprimento automático de determinadas coisas, ou talvez numa regra moral. É uma regra de certo ou errado. Porque isso é certo ou errado. A fé não é certo ou errado, meu irmão. É muito mais do que isso. Amém? O que diz que é certo ou errado é a lei, é a moral. Nós que somos do Evangelho estamos acima dessas coisas. Você não simplesmente sabe o que é correto, você vive com todas as suas forças o que é correto. Amém, igreja? Amém. Isso é fé. Essa é a diferença de fé e de crença, meu irmão. Você não simplesmente sabe o que é errado, como também quando você crê, você luta contra o mal e faz disso o propósito da tua vida. Faz disso o centro da tua vida, de modo que realmente todas as outras coisas são meros acréscimos, mas de modo algum é o núcleo, é o centro da sua vida. Meu irmão, você precisa, para entender isso que eu estou te falando, para poder olhar para si, ver se isso realmente faz sentido na sua vida, você precisa fazer uma análise muito sincera. Você precisa se lançar nessa autoanálise, nessa vontade de perceber isso em si mesmo. De modo algum estou dizendo aqui que a nossa vida diária tem que ser jogada para o alto, não é isso que eu estou te falando, mas muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que toda a sua vida ao seu redor, ela precisa encontrar coesão, coerência naquilo que você vive de verdade, naquilo que você vive de verdade. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 13, aquele famoso texto, deixa bem claro: olha, permaneçam, pois, firmes na fé, na esperança e no amor. Esses três elementos que são fundamentais para que vocês continuem, porque a fé produz o que é a salvação. A fé produz a salvação. Nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Só que para que essa fé prolongue, para que essa fé tenha sobrevida, meu irmão, você precisa ter esperança. Tem que haver esperança guardada no seu coração. Se não houver esperança guardada no seu coração, sua fé vai decair de uma fé genuína para uma crença automática, religiosa, fria, vazia. Uma fé totalmente assim, escassa, uma crença totalmente escassa, algo que já não pulsa mais. E aí você começa a ficar dissolvido nas incertezas dessa vida. Agora, a esperança protege a sua fé. A esperança é necessária. A esperança é necessária para proteger, ela é o alimento. Eu diria o seguinte: a esperança é o alimento, é o combustível da sua fé. Se não houver esperança, não há fé. E você precisa, para ter esperança, e tudo isso está fundamentado no amor. Mas eu gostaria que, então, por que você precisa guardar a sua mente? Por que você precisa guardar o seu coração? Por que você precisa sempre estar alimentando o seu coração com as coisas que vêm do alto? Por que você precisa estar renovando o seu entendimento cotidianamente, o tempo todo, continuamente, sem parar? A renovação do seu entendimento garante que a sua esperança também seja renovada. As coisas
ela depende que você tenha calma e paciência. Olha a quantidade de coisas que você consome todo dia, que os teus olhos, que os teus ouvidos consomem todo dia. E pergunte: será que está dando tempo disso ser digerido por tua alma? Será que está dando tempo do teu espírito discernir as coisas e saber, sabe, realmente tirar a nutrição daquilo que você tem recebido, meu irmão? Ah, Jadson, eu vivo fraco, eu vivo meio que escambaleante, eu vivo anêmico. Sim, meu irmão, você vive anêmico porque a tua boca espiritual está muito ruim, está péssimo, está péssimo. Esses hábitos precisam ser mudados. Você precisa se preocupar com as tuas regiões celestiais. Você precisa guardar o teu coração e o teu espírito com muito cuidado, muito carinho, muito zelo. Você precisa guardar a tua mente com muito carinho, muito zelo. Nós vivemos dias em que a loucura ela vai se proliferar cada vez mais, como eu disse anteriormente. O ciclo de destruição ela é uma espiral. Eu contei uma história aqui para vocês em que uma desesperança abateu-se sobre a igreja. Só que eu tenho certeza que a desesperança que abateu sobre aquela igreja do século III, do século IV depois de Cristo, acerca da vida de Jesus, não chegava nem perto da desesperança que está abatendo a igreja hoje. Está abatendo a igreja hoje. E essa desesperança, meu irmão, é porque exatamente o ciclo aqui, olha aqui, o redemoinho crescendo, olha aqui a espiral tomando cada vez mais espaço, olha aqui a espiral cada vez alcançando novos patamares, mas não é assim que as coisas devem ser, amém? Não é assim, precisamos guardar a nossa mente, precisamos ter zelo. No mundo em que a loucura cada vez mais ela desenvolve, eu preciso brigar pela sanidade, eu preciso brigar pela sabedoria, eu preciso brigar pela sanidade. Meu irmão, se você não tiver uma fé genuína e convicta, você vai se perder, quando várias vozes começam a gritar para uma direção determinada, se todo mundo começa a falar: ei, não lá, olha lá, aquilo é o correto, aquilo é o Messias, é aquilo que você deve fazer, aquilo, é aquilo lá, não, é esse outro aqui, não, é esse outro aqui, não, é esse outro aqui. O efeito manada vai fazer com que você, em determinado momento, siga isso e faça dessa forma, a não ser que você tenha um espírito tão fortalecido em Deus que você consiga permanecer firme, mesmo contra toda uma multidão de histéricos, mesmo contra toda uma multidão de desesperançados, de loucos, de pessoas que perderam a sua sanidade. Não dá mais para você se garantir se você não tiver uma convicção em fé verdadeira. É o que Tiago fala no capítulo 2, fala sobre a necessidade da fé e das obras. Ali, eu até acredito que aqui é um pensamento meu, tá? Aqui é um pensamento meu, por favor. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de polêmica. Talvez, quando Tiago escreve o capítulo 2 dele, que ele fala ali que a salvação também vem pelas obras, José, na minha concepção, eu vejo aquilo como ele não teve a habilidade e a expressão de explicar no mesmo entendimento que Paulo teve, porque Paulo também teve a luz, só que a luz, você vê claramente que a luz que foi dada a Paulo foi superior à luz da maioria dos apóstolos, inclusive de Tiago. E ali, quando Tiago está falando a mesma coisa que Paulo, só que ele não soube se explicar da maneira como Paulo conseguiu se explicar lá em Efésios 2, quando Paulo fala assim: olha, a fé, gente, a salvação vem pela graça, não por obras para que ninguém se glorie, é pela fé que você alcança a salvação, a santificação. Agora, evidentemente que as obras elas confirmam a fé, e na verdade a divisão entre fé e obras não existe. Quem fez isso foi o legalismo judaico. Porque, meus irmãos, preste atenção aqui, vamos se ver. O legalismo judaico, que é uma característica das religiões, é que ele achava que ele começou a viver uma redenção por intermédio de obras, ainda que aquilo não refletisse o espírito, o coração e a consciência. E aí então eles faziam aquelas obras automaticamente. Havia aquelas obras da lei, amém? Os irmãos já leram aí, né? Levítico, Números, Deuteronômio, amém?
ungidas para que as pessoas fossem salvas. Quando Paulo ele faz a diferença entre fé e obras, não é que na prática existe uma diferença entre fé e obras, meus irmãos. Na verdade, as duas coisas são uma coisa só. Não há como haver fé sem obras, e obras necessariamente sinceras, elas vêm de uma fé genuína. Amém? Vem de uma fé genuína. Só que ele fez aquela distinção simplesmente para explicar o legalismo judaico. Aquele legalismo judaico que matava a consciência e lançava toda a redenção do povo em rituais banais e entregava todo o comando do povo, meus irmãos, à dominação de homens. O povo se tornava presa fácil daqueles líderes religiosos. Por quê? Porque eles falavam, cara, se você não fizer do jeito que eu estou falando para você fazer, você não terá, sei lá, uma justificação, uma expiação, você vai ser réu de juízo, você vai ser réu de juízo diante da sinagoga, diante da multidão. Nós, inclusive, iremos alvoroçar a multidão contra você. E aí, os próprios fariseus, os mestres da lei, começaram a manipular a vontade e a mente das pessoas com isso. Note bem que a diferença do espírito religioso, da crença e da fé genuína, aqui existe mais uma diferença. Qual é a diferença que eu estou falando aqui? É que a fé, ela produz uma liberdade individual diante do Senhor. Ela te dá uma sustentação individual diante do Senhor, que te desliga dos laços das multidões. Amém? Até porque ser cristão é caminhar contra multidões. Não que você está caminhando contra elas no sentido de lutar contra elas, mas você está lutando contra Deus que as move, e nós sabemos que alguns deixam certo. Então, necessariamente, o Espírito Sagrado fala: vou na contramão do sistema, crer no Senhor, ter fé genuína, e aqui a fé com obras, amém? Fé com obras, não só aquelas obras legalistas, não é disso que eu estou falando. Estou falando de testemunho, estou falando de prática, de vivência. Inclusive, quando você protege sua consciência, você está praticando obras boas de santificação, que decorrem do seu desejo sincero de agradar ao Senhor e de viver em perseverança. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Olha aqui, ó, presta atenção nisso que eu estou te falando. A pessoa, ela caminha, e você vai caminhar muitas vezes na contramão do sistema, velho. Porque isso significa ser cristão. Então, se o cristão ele não tiver substância em si mesmo, se ele não for cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus verdadeiramente, não de modo misticista, estou falando cheio mesmo, cheio. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não desinfla por conta de instabilidades emocionais, ela continua em frente, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, o primeiro lugar que é cheio dela é o seu entendimento, amém, igreja? Amém. E as emoções, elas mudam, sabe? Os sentimentos, eles mudam, mas o entendimento continua intocável, inatingível, porque essa pessoa foi cheia do Espírito Santo de verdade. Ela não foi cheia por um boom de reprogramação mental, ela não foi cheia por um boom motivacional. Pelo contrário, ela realmente foi cheia do Espírito. E mesmo quando os sentimentos delas parecem vazios, ela segue em frente, porque ela é cheia do Espírito. O Espírito dela brada para além da psicologia, da psique dela. O Espírito dela brada para além da força física dela. O Espírito dela está acima de todas essas coisas. Aí você entende o verdadeiro significado do porquê quando nós estamos fracos é que nós estamos fortes. Porque geralmente é nesses momentos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque é quando fisicamente nós estamos mal, é quando psicologicamente nós estamos mal. Aí, meu irmão, não há mais como você confiar em nada que você realmente tem. Não tem mais como você lançar nenhum tipo de confiança nas suas habilidades. É exatamente aí que todo o poder de Deus geralmente se manifesta, e se manifesta com autoridade salvífica, porque começa a salvar pessoas, começa, sabe, a quebrar milhões, começa a gerar liberdade, libertação, começa a quebrar cadeias por intermédio da vida desses homens e dessas mulheres tão fraquinhas, mas que são cheias e fortes no Senhor.
Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso aqui? Estou falando isso, igreja. Estou falando isso. Porque você vai ter que se posicionar contra multidões. A favor das multidões, mas contrariamente a elas. Preste atenção nisso. Você vai ter que se posicionar cada vez mais contra as multidões, em favor delas. Você vai ter que se posicionar contra multidões, mas em favor delas. Em favor delas. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, meu irmão. O ministério de João Batista, ele é exemplar. Um dos motivos, há vários motivos para isso. Mas por que Jesus louva o ministério de João Batista, elogia daquela forma a João Batista? Porque, meu irmão, ser uma voz solitária no deserto não é fácil. Se nós somos poucos aqui, amém? Mas nós ainda somos alguns. E existem alguns outros que você eventualmente encontra, que partilham dessa mesma função, dessa mesma fé que você busca, amém? Agora imagine se você fosse sozinho, se você fosse a única voz a clamar no deserto, se você não tivesse a multidão para defender a sua crença. Meu irmão, quando não tem multidão para defender a crença, só quem tem fé de verdade fica. Preste atenção, o que mais que diferença entre a crença e a fé aqui? A crença geralmente ela é um negócio de multidão, de humano. Ela é uma autoafirmação sua, porque você não tem identidade própria. E aí você precisa estar no meio do bolo. Então, se o bolo aponta para um lado, você vai, né? Se a massa vai para um lado, você vai. Se a massa vai para o outro, você acompanha. Mas por quê? Porque você não tem convicção para si mesmo. Porque não há convicção para si mesmo. Não há convicção diante de Deus. Porque não é a fé que tem te movido. Não é a fé que tem te movido. Nesse sentido, nós precisamos compreender que cada vez mais nós seremos poucos. Cada vez mais, aqueles que terão a fé genuína serão em menor quantidade. E se você, e aí é interessante que é aqui que os meninos dos homens são separados. É aqui que os meninos dos homens são separados. Porque os meninos, eles andam de acordo com, eles têm os seus cegos que os guiam. E os homens, eles têm o Senhor estatura suficiente para, mesmo contra tudo e contra todos, falar: não é assim que as coisas são. Não é assim que as coisas são. Eu tenho estatura do Senhor, eu já alcancei o grau de maturidade do Senhor para não admitir ser conduzido por nenhuma coisa que não seja, não a verdade teórica, mas a verdade pulsante do Evangelho. A verdade pulsante do Evangelho. E aqui, mais uma vez, não se trata de moralismo, não se trata desse discurso que a gente ouve hoje, que eu acho extremamente superficial. O mundo está em caos. Olha só os valores que estão dito. Eu fico preocupado, não preocupado, mas eu fico atento à mudança dos valores do mundo. É claro que eu fico. Só que, meus irmãos, isso é irrelevante para uma igreja que continua pulsante no Evangelho, na fé, na esperança e no amor. O que mais me preocupa, seja esse choque de valores que a gente assiste todos os dias, o que mais me preocupa, muito mais que isso, é a passividade da igreja. Isso é que é preocupante. As pessoas estão preocupadas porque estão passando legislações que apoiam coisas morais improváveis, como, por exemplo, questões de gênero, questões que envolvem promiscuidade sexual alavancada. Os irmãos assistem isso todo dia. Meu irmão, mas esse não é o sintoma que você deve se ocupar. O mundo jaz no navio, meu irmão. O que você ia esperar disso? Se você está se escandalizando com essas coisas,
prega o Evangelho, aquele que conhece a profundidade do amor de Deus, ele não se escandaliza com o mal do ser humano. Escândalo é coisa para pessoas de mente fraca. Escândalo que te deixa atônito, que te deixa imóvel, que te deixa sem saber como proceder, qual rumo tomar. Isso não é coisa de gente que tem fé de verdade. Isso está abalando a sua crença superficial. Isso está abalando a sua superficialidade moral. Porque você não tem sido de verdade. Meu irmão, desde que Jesus já havia profetizado, falado sobre todas essas coisas, profetizado sobre todas essas coisas, Cristo já tinha dito que as coisas seriam assim. E é isso que tem te deixado atônito. Meu irmão, me desculpa, não é isso que tem te deixado atônito. O que me deixa atônito é quando eu olho para mim mesmo e percebo que a minha fé tem se transformado numa crença moralista, tem se transformado em algo absolutamente superficial e sem satisfação. E se realmente, cada vez mais o número de pessoas insanas aumenta, que a multidão começa a apontar para o outro lado, o que me deixa atônito é que nós, mesmo sem professarmos com a boca, no nosso coração nós estamos escapando junto com essa multidão. Não professamos com a boca porque nós temos o nosso credo. Não professamos com a boca, João, porque temos o nosso credo. Mas deixamos que o nosso coração acompanhe. Lá nas obscuridades dos nossos corações, nós sabemos o quanto o nosso coração permanece algemado a essas coisas, a essas futilidades, a essas trivialidades. Ou seja, nós não estamos destoando da multidão. Então, se é o coração que comanda, meu jovem, se a verdade de ti não está na sua boca, a verdade de ti está no seu coração, se a verdade de ti está no seu entendimento, quem você é de verdade é o que está aqui, é quem você esconde das pessoas, inclusive, para que as pessoas vejam só aquela parcela de você que você quer mostrar para elas. Se a verdade de você não é a parcela que você mostra, mas é a parcela que está lá, no mais obscuro dos teus pensamentos, no obscuro das tuas ações, no obscuro das tuas torpezas, no obscuro das suas corrupções pessoais. E se o seu coração não tem acompanhado essas coisas, você está junto com a multidão, você é meramente um crente. Mas um crente aqui no sentido ruim da palavra, não no sentido bom. Um crente no sentido de credo. Você não é um discípulo de Jesus. Você não tem sido discípulo de Jesus. Ou você entende que ser de Jesus é caminhar contra multidões em favor delas, é caminhar e se opor contra todo o sistema, e não é um sistema moral, não é baseado nesse escândalo que você tem contra o mal que se prolifera lá fora, mas é exatamente quanto mais o mal aumenta, mais a tua luz brilha, quanto mais o mundo escurece, mais astros brilham como estrelas dos céus, sendo a referência deste mundo escuro e sombrio. É disso que se trata, crer de verdade. Não se preocupe, meu irmão, com o que está acontecendo lá fora. Preocupe-se com a tua vida. Se você se ocupar com a sua vida, em fazer da tua vida uma bomba de graça e poder do Evangelho, você vai estar cumprindo a vontade de Deus, e você vai estar sendo um instrumento poderoso como nenhum outro é, sendo usado contra as ciladas, as armadilhas de Satanás. Agora, se você fica vendo tudo que está acontecendo, simplesmente achando que isso é um sinal de que as coisas estão erradas, não é isso. Não é isso. Porque as coisas sempre foram erradas, como eu disse lá. O sinal não é lá fora, principalmente. Evidentemente que há o sinal lá de fora, da multiplicação da maldade. Mas o principal sinal está aqui dentro. E preste atenção, está aqui dentro de você. Pais, eu sei que vocês se preocupam com seus filhos. Os
sei que vocês se preocupam com seus filhos, mas preste atenção nisso que eu vou te falar. Isso aqui vem de Deus, não vem de mim. Eu não sou ninguém, mas eu tenho certeza que isso vem de Deus. Isso vem da pureza do Evangelho. Não se preocupe com teus filhos. Não se preocupe com eles se você ensina eles com o teu testemunho. O que vai fazer com que a mente dos teus filhos seja guardada, é o teu testemunho, é a tua sobriedade. Você pode colocar o teu filho para aprender o que você quiser. Você pode colocar ele numa escola, numa escola de um convento evangélico. Um convento evangélico. Você sabia, meus irmãos? Preste atenção nisso. Você sabia? Quando você vai ler biografia, você sabia que quando você vai ler biografia, quando você vai ler a biografia de algumas pessoas, sabe o que você encontra? Sabe o que você encontra? Você encontra que a maior parte dos ateus e dos revoltados e das pessoas rebeldes, sabe qual foi a educação delas? Foi em colégios religiosos. Foi em colégios religiosos. E para mim existe um traço fundamental nisso, pais e mães. Existe um traço muito marcante nisso. Sabe qual é o traço marcante? É porque toda rebeldia contra Deus, entre aspas, porque na verdade essa rebeldia não é contra Deus, essa rebeldia é contra a vida. Mas toda essa rebeldia contra a vida, sabe o que ela é na verdade? Ela é reflexo de contemplar as hipocrisias e a apostasia que existe no meio religioso, porque são pessoas que falam uma coisa com a boca, mas que no coração procedem de modo diferente. A hipocrisia dos conventos que geram esse tipo de rebeldia. Pais, mães, se os teus filhos não observarem você hipocrisia, teus filhos serão guardados porque eles aprenderam a Deus. Amém? Na minha casa, eu tenho um exemplo de casa disso. A maior parte dos filhos do pastor que você conhece, grande parte deles são extremamente problemáticos. Filho de pastor é um negócio impressionante. É um negócio impressionante. Porque ou ele é um cara extremamente frio que não quer mais se envolver com nada. Preste atenção. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Ou ele é um cara extremamente frio. Ou ele é um rebelde. O cara fica assim, que para ele não quer contrariar a vontade dos pais dele, então ele simplesmente se distancia. Hein? Não é um cara bem gélido ali na questão do envolvimento religioso. Ou então o filho do pastor ele é um revoltado, ele é um rebelde, é um cara que se revolta contra tudo, contra todos. Ou então muitas das vezes ele vira um picareta, ele aprende tanto a picaretagem do pai que ele aceita a picaretagem e passa a se comportar da mesma forma e assume o lugar de picareta do pai. Estou falando disso, meus irmãos, porque eu nasci no berço. Eu contemplei isso a minha vida toda. Olhem para os filhos dos meus pais. E por que a gente quebrou a regra? Por que nós fomos diferentes da regra? Nós fomos diferentes da regra porque nós vimos dentro de casa o exemplo que os outros filhos não viram. Eu sempre vi um homem e uma mulher dentro de casa. Eu nunca vi uma pessoa instável, uma pessoa insana, uma pessoa histérica, uma pessoa descentralizada. Meus pais têm todos os erros deles, como qualquer pessoa. Tem todas as falhas, mas também tem suas qualidades, como qualquer pessoa. Só que você não pode ter uma falha dele. E é isso que vai fazer a diferença. Você não pode ser uma pessoa que carrega uma mera crença no seu coração, moralista, e ser um hipócrita, porque teu filho está te observando. E é nas pequenas ações, não é só no que você fala, mesmo, é nas tuas reações dentro de casa. O santuário da tua casa tem que ser preservado, e você tem que entender que você assume uma responsabilidade, porque você é o sacerdote da sua casa. E como sacerdote da sua casa, você tem que dar exemplo.
Você tem que dar exemplo de correção, exemplo de firmeza em meio à tempestade. Meu irmão, não dá para você, no meio de qualquer tempestade, você ficar maluco, não. Seu filho está observando isso. É em você que ele vai buscar referência, as referências de segurança. Como que meu pai e minha mãe são firmes no Evangelho e são dessa forma? Não estou dizendo que você não vai fraquejar, meu irmão. É claro que você fraqueja. Há situações que a gente enfrenta que realmente abala a gente. Mas isso não pode ser a tônica da sua vida, meu irmão. Você precisa ter testemunho, você precisa ser sóbrio. Meu irmão, é isso que vai proteger a consciência do seu filho. Se seu filho vir isso em você, jamais ele vai poder dizer que ele não aprendeu o caminho correto. Isso vale mais do que qualquer convento. Eu te garanto, convento evangélico, eu te garanto, vale muito mais do que qualquer internato gospel. Muito mais. E mais uma vez aqui, a diferença é entre aqueles que creem de verdade, entre a fé e entre as crenças. Os pais que possuem fé, ainda que seja uma fé simples, às vezes você é uma pessoa simples que não soube explicar muita coisa para os seus filhos, só que a tua postura diante deles era de homem do Evangelho, era de mulher do Evangelho, era uma pessoa que não voltava atrás com a sua palavra, uma pessoa que não dava lugar à ira, não dava lugar à contenda. Era uma pessoa também que não era passiva, pelo contrário, se posicionava. E por mais que você não soubesse muitas vezes explicar com belas palavras, muitos de nós nem tiveram tantos estudos, mas você via isso, e por ver isso, você falou: cara, esse caminho é correto. Porque quando você vive com uma pessoa que é de verdade, e aí você vai lá para o mundo, e aí você começa a ver um monte de gente que é de mentirinha, que só tem papo, que só tem elegância, só tem glamour. Uma pessoa que sabe se posicionar bem, sabe gesticular bem, sabe se vestir bem, sabe se portar bem. Só que na hora da tempestade ela se abala igual uma casa construída sobre areia. Você fala assim: isso aí é de mentira, cara. O que eu vi na minha casa, o seu filho vai lembrar disso. O que eu vi na minha casa é de verdade. O que eu vejo que é de mentira, é mentira. Seu filho vai saber discernir essas coisas. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: semeie a fé no coração do seu filho. E como que você faz para semear a fé no coração do seu filho? Reverendo a fé, crendo de verdade, crendo. Se você fizer isso, meu irmão, seu filho ele vai seguir por caminhos bons. Seu filho vai seguir por caminhos corretos. E se ele não seguir por caminhos corretos, o juízo dele não será cobrado da tua cabeça, porque evidentemente que cada um tem as suas escolhas, cada um tem as suas opções. A vida também prega essas peças. Isso faz parte da liberdade que o Espírito Santo soprou em nós. Que liberdade é essa? A liberdade que, mesmo você sendo instruído no caminho do bem, você tem autonomia para escolher o mal. Amém? Muitas das vezes acontece, mas deixa eu te falar uma coisa: dificilmente acontecerá se você proceder assim. Igreja, com isso tudo que eu estou falando, virou um culto de ensino, amém? Amém? Amém. Na verdade, eu estava lá em casa hoje, aí o Nailson que era para dirigir o culto. Aí eu falei, o Nailson não pôde, porque ele teve que ficar no serviço. E aí eu conversei com meu pai, e aí eu fui para casa e pensei: pai, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou dar um culto de ensino. É bom que a igreja volta, né? Já que a igreja não, a gente às vezes não tem tempo, né, de vir no dia de semana, então a gente conversa um pouquinho no domingo, amém?
Irmão, você não tem mais espaço para você ficar se autoafirmando. Crenças superficiais não cabem. Se você continuar com essas crenças superficiais, eu estou querendo dizer com tudo isso é que primeiro você vai ser engolido pela multidão lá fora. Ponto número 1. Ponto número 2, você vai se afogar em todas as dores e desesperos que afetam os lá de fora. 3, a tua família será destruída por isso. Porque antigamente, ao menos as famílias, elas ainda tinham outras referências, havia mais abundância de referências. Amém? Hoje em dia não há mais. Se você não for referência, se você não for a referência, dificilmente o teu lar terá outra referência sadia para si. Você precisa tomar essa responsabilidade e entender isso. Você precisa ser a referência. Você precisa chamar essa responsabilidade, porque cada vez mais os trabalhadores são poucos. Cada vez mais aqueles que carregam sinceramente a cruz de Cristo e vivem o Evangelho nesse caminho de verdade, de sinceridade, nesse caminho de fidelidade, nesse caminho de mansidão, nesse caminho de domínio próprio, nesse caminho de perseverança que nós temos ensinado aqui, que nós temos falado aqui. Cada vez mais, menos pessoas serão esse exemplo. Cada vez menos pessoas serão essas referências nessas coisas que nós estamos falando aqui. Então, ou você se transforma em coluna firme, erigida sobre a rocha do Evangelho da salvação, ou dificilmente, meus irmãos, haverá outras estruturas para se construir, para ter uma coluna, haverá outras colunas para que sustentem uma construção, para que sustentem uma construção. Nós aqui cantávamos essa canção, no 193. O início de tudo foi aqui. Nós vimos claramente aqui o abatimento da alma, a comoção que leva à perda da calma, o medo que bate à porta. Todas essas coisas, elas são curadas por intermédio da esperança na vida do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todas essas coisas são curadas por meio da estabilidade que a verdadeira esperança traz. Oh Deus, como é maravilhoso esperar a tua vinda, Senhor. Oh, mas é E maravilhoso. não importa o que seja dito contra isso, todas essas coisas se manterão acesas no teu coração. Se você alimentar, se você continuar alimentando isso dentro de ti. Glória a Jesus. Se você continuar dando combustível para isso. Glória a Deus. Oh, maravilhoso. Isso é o resumo de tudo que nós falamos aqui. Não permita que a tua fé decaia. Permita que a tua fé decaia. Antes, ainda que todas as vozes gritem para outros lados, você tem identidade, meu. Você já tem identidade em Cristo Jesus. Você não precisa disso. Você já sabe quem você é em Cristo Jesus. Você já sabe para o que você foi chamado. Quem te chamou, você conhece. Se você não conhece, eu te convido a conhecê-lo mais. Para com essa crise existencial, essa crise de identidade boba. Sai dessa puberdade espiritual, meu. Dá mais tempo para isso. Dessa adolescência espiritual eterna. Não dá tempo para isso mais, irmão. Conheça o teu
o Senhor, e na medida que você o conhece, você será conhecido dele, ele permitirá, ele te ensinará que você se conheça, ele te mostrará a si mesmo. Ele vai lançando como palavra que é luz, que é lâmpada, que é farol. Ele vai discernindo as suas sombras. E quanto mais você faz isso com uma atividade constante, ininterrupta, diária, mais você vai criando essa estabilidade. A crença é coisa para quem não tem identidade. A crença é coisa para quem depende da opinião alheia. A crença é coisa para quem depende das aparências, das formas. Nós não somos assim, igreja. Nós não fomos chamados ao menos para ser isso. Se nós estamos sendo assim, é porque não temos agradado a vontade de Jesus, do Pai. Porque o Senhor Jesus nos chamou instáveis. Jesus chamou pessoas com crise, para ter crises existenciais, ou de identidade, ou pessoas cambaleantes, ou pessoas que escutam todo mundo, que não sabem discernir as vozes, que não sabem discernir os espíritos, que não sabem discernir as intenções, que não sabem discernir as motivações, que não sabem discernir nada. Jesus não chamou você para ser isso. Se nós estamos sendo assim, porque não temos sido discípulos dele. Nós não somos da manada, meus irmãos. Não somos. Se estamos sendo, é porque não estamos sendo discípulos de Jesus. Você não precisa da multidão para seguir o seu caminho no Senhor. Você não precisa da concordância de A, B, C, D, E ou F. Você não precisa da aprovação de nenhum deles. Você não precisa da opinião de nenhum deles. Você não precisa do juízo de nenhum deles. Nós somos tão estáveis, entendeu? Que as pessoas elas querem pedir a opinião de todo mundo. E é impressionante como nós damos importância para a opinião dos outros. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que eu não quero a opinião das pessoas na minha vida. Porque eu olho para todo mundo, eu vejo todo mundo mais perdido do que certo tiroteio. Para que a opinião de um louco que cruzou meu caminho vai ter algum tipo de influência na minha vida, meu irmão? Uma coisa que eu tenho aprendido a falar é para trás de mim, Satanás. Eu não estou nem aí para o que você tem para falar para mim, meu irmão. A não ser que você seja mais sábio, a não ser que você seja mais vivido no Evangelho. Não é vivido na vida, não. É vivido no Evangelho. Cadê as tuas marcas do Evangelho? Mostra para mim as tuas marcas do Evangelho. Quem sabe eu vou escutar. Você tem que aprender a ser assim, irmão. Porque isso é coisa, não é coisa de arrogante, não. Isso aqui é coisa de gente que sabe o que crê. Tem pessoas que se ofendem com um monte de coisas. Você, mas fulano pensa assim de mim. Mas ciclano falou aquilo outro de mim. Meu irmão, se você está dando tanto peso assim para a opinião das outras pessoas, é porque você não tem identidade. É porque você não está no Evangelho mesmo, meu irmão. Quem está no Evangelho tem identidade no Senhor. Tem identidade. Sabe para quê? Para saber, inclusive, quando alguém fala alguma coisa que não tem nada a ver, e quando alguém também fala alguma coisa que tem a ver, porque você, o Senhor, se conhece. Porque por conhecer o Senhor e por se medir pelos parâmetros do Eterno, é dever seu se conhecer mais do que os outros. Arrogância é você admitir um elogio que não te cabe. Eu conversava isso com uma pessoa essa semana que passou. Falava com essa pessoa sobre isso. Falava, sou extremamente insegura, extremamente instável. Eu conversava um pouquinho sobre isso com ela. Falava, olha, a fé do Evangelho não te permite ser assim. Não te autoriza a ser desse jeito, se for fé de verdade. E eu falava com essa pessoa exatamente isso. Eu falava, olha, arrogância é você aceitar o elogio que não lhe cabe.
saber quais são os dons e talentos que o Senhor tem te entregado, amém? Se você realmente é convicto do Evangelho, já não tem mais essa crise de identidade, porque vem de uma fé genuína, não há mais crise de identidade no Senhor. Quando uma pessoa fala uma coisa que você não é, você sabe exatamente rechaçar aquilo, porque você conhece seus defeitos e sabe as suas limitações, mas sabe também os locais em que, pela misericórdia de Deus, você precisa aperfeiçoar. Você conhece o seu caminho com o Senhor. Eu não preciso, é por isso que você não vai precisar mais da opinião de A, de B, de C ou de D, a não ser que sejam pessoas realmente mais sábias no Evangelho. Serão pessoas que têm mais marcas do Evangelho que você. Esse era o critério que os apóstolos usavam. Quantas vezes Paulo usou esse critério? Lembra quando ele escrevia as igrejas e via aquele pessoal falando um monte de pataquada? E ele falava: vocês estão colocando o meu ensino sincero do Evangelho, que eu ensinei, que eu deixei com vocês, estando pessoalmente, presencialmente com vocês, no mesmo patamar desses loucos, desses insanos. E o que ele falava? Olha aqui as marcas do Evangelho em mim. Veja que as marcas do Evangelho em mim são essas marcas que me dão autoridade para falar e me dirigir a vocês. Só que nós somos pessoas que estamos na crença, e a crença faz com que tudo que a gente tem que fazer seja baseado na opinião dos outros. É interessante que tem muita igreja que gosta, inclusive, que os seus crentes sejam assim. O líder religioso incentiva que seus súditos, que é um reinado mesmo, é um reinado. Tudo que o súdito vai fazer tem que pedir a opinião do líder. O cara é uma eterna autoafirmação. O cara ele não consegue ter consciência própria do Evangelho, porque o líder não deixa, não incentiva. E, irmãos, presta atenção nisso, sejamos sábios, amém? O líder não deixa dar muita autoridade e vitimizar demais a presa que está lá. Aquela presa que está lá, ela não é tão inocente assim, amém? A pessoa, geralmente, a maioria das pessoas que são enganadas é porque queriam ser enganadas, amém? Poucas são as pessoas que são enganadas sinceramente. A maioria dos enganos, meu jovem, ele vem exatamente do coração que quer ser enganado e quer realmente aonde espera do enganador aquela pessoa. O enganador, ele seleciona bem sua presa, ele não vai em qualquer lugar. Ele sabe quem são aqueles que estão são sugestivos ao engano, porque o seu coração gosta. É a velha história do estelionatário, já contei isso com os irmãos, não é verdade? O estelionatário, a maior parte das pessoas que caem em golpe, não estou dizendo todas, tá? Mas a maior parte das pessoas que caem em golpe do estelionatário, o que é? Qual é a razão? A razão é exatamente porque ela cresceu o olho, ela sabia que aquilo não era fácil daquele jeito, cara. Ela sabia que aquilo, não, gente, isso aqui está muito barato. Esse carro aqui está muito barato. Não pode ser assim, pessoal, não tem como no mundo real ser assim. Mas a pessoa, ela quer se enganar. E aí ela vai lá, dá o preço daqui a pouco, foi engano, nada, perdeu o dinheiro. Ela é vítima? Mas não é tanto assim, né? Não é tanto assim. Foi o olho grande dela que fez aquilo. Então, quando você vive em autoafirmação, inclusive é o seu líder religioso, você precisa de um líder, de um guru. Você não precisa de um pastor, sabe? É um guru. Você precisa de um guru para falar: olha, vende, fardo, faz, casa, não casa, namora, não namora. Eu estou incentivando a uma eterna puberdade espiritual, porque a pessoa ela não tem. Eu estou tirando a capacidade da pessoa tomar as decisões mais básicas da sua vida. Como é que essa pessoa que não consegue tomar as decisões mais básicas da sua vida vai ter condição de se postar diante das multidões que vão contra o espírito do Evangelho hoje? Me diga isso, meu irmão. A igreja deliberadamente tem ensinado o credo ao invés da fé, porque a fé gera, meu irmão, gera
unidade, mas é só unidade? É isso que é o slogan da igreja, a unidade? Não é unidade em? É unidade em? Verdade. Por que unidade e verdade? Porque não é a unidade pela dominação, mas é a unidade pela compreensão, é a unidade pelo cuidado, é a unidade, meu irmão, por uma fé tão inabalável que me leva a ter paciência. Uma pessoa mais chata que eu. Só que eu tenho fé suficiente para isso, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. A paciência, ela tem que suportar as coisas, os temperamentos mais gravosos do mundo, senão ela não é paciência, senão ela não é virtude. A esperança, ela tem que esperar as coisas, mesmo em meio ao desespero, senão ela não é esperança. Esperança em situações normais, que esperança é essa? Qualquer um tem essa esperança, meu jovem. A fé tem que crer em coisas inacreditáveis, amém? Senão ela não é fé. Se for para eu crer só no que é óbvio, não é fé, amém? Comunhão, compreensão tem que ser com os incompreendidos. Se não for compreensão com os incompreendidos, não é compreensão. Tudo isso decorre do princípio de Jesus lá no Sermão da Montanha. Ele falava: olha, disseram para vocês, amem, aos seus, amem aos vossos, seus amigos, aos seus, pois eu vos digo, amai os vossos inimigos. Porque amor é amar o antagônico. A virtude, ela se mostra contra o seu oposto, senão não é virtude, meu irmão. É por isso que paciência tem que aguentar situações que geram impaciência, naturalmente, senão não é paciência. Amém? Amém. Ser paciente, por exemplo, o irmão Inácio, é muito fácil. O Inácio é uma pessoa direita, uma pessoa correta, uma pessoa que não se mete na vida de ninguém. A coisa mais fácil do mundo é ter paciência com o irmão Inácio. Amém? Amém. Uma pessoa de Deus. Agora eu quero ver você ter paciência com o bulento, meu irmão. É aí que você tem que mostrar. Aí que vai ser paciência. O irmão Inácio não é nem paciência. Não é paciência. Eu não posso falar que eu tenho paciência com o irmão Inácio, porque é muito fácil conviver com ele. Muito fácil relacionar com ele. Eu tenho paciência com aquele que é tenebroso. Quantos aqui tem fé suficiente para ter paciência? Amém, Jesus. Glória Para a ter Deus. paciência com os turbulentos. Quantos aqui tem fé suficiente para serem compreensivos com os incompreendidos? Quantos aqui tem fé suficiente para terem domínio próprio? Não na bonança, meu irmão, mas na hora que te tira do sério, na hora que te cutuca. E geralmente quem te cutuca é a pessoa que sabe das suas dores, amém? É a pessoa que está pertinho de você, é a pedrada que dói. É muito fácil você ter domínio próprio com uma pessoa que nem te conhece. Ela fala qualquer coisa para você que é irrelevante. Você só vai vê-la daqui a não sei quanto tempo novamente. Agora, para a pessoa ir entrar perto de você todo dia, que sabe o teu calcanhar, ou onde dói o teu calcanhar, sabe das tuas frustrações, sabe das tuas derrotas. Não é o que você tem que pensar. Amém? Amém, igreja? Amém. Você tem fé suficiente para ser manso com aqueles que são sem temperança.
tem fé suficiente para ter domínio próprio? Meu irmão, domínio próprio não é só, eu já falei sobre isso, não é ser bonzinho, não. Domínio próprio é combater em si todas as coisas da tua natureza que você sabe que são equivocadas, amém? Isso é domínio próprio. Domínio próprio para um tímido é enfrentar a sua timidez, amém? Amém, igreja? Domínio próprio para um tímido é isso. Porque as pessoas acham que domínio próprio é só aquela pessoa que se segura na hora da raiva. Domínio próprio, ele é um princípio que vai se aplicar de acordo com a sua vida. Domínio próprio é o controle da tua língua, que gosta, que não tem assunto de nada, só encontra assunto para falar de alguém. Isso é o domínio próprio para você. Domínio próprio serve para tudo. Você acha que uma pessoa de geleia só tem crença numa era em que está todo mundo virando de geleia, a multidão inteira está sendo geleia? Você acha que uma pessoa sem fé ela vai se manter assim? Você acha mesmo, irmão? Vocês acham que vai? O Senhor nos abençoe nessa noite. Gostaria de convidar a ficar de pé. Neste momento nós vamos orar, pedindo, sinceramente, eu gostaria que você orasse com todo o seu coração, para que o Senhor acrescentasse a sua vida. Para que o Senhor desmontasse toda essa geleia espiritual, muitas das vezes tem sido a tônica da sua vida. Para que o Senhor, nesses dias de multidões insanas, que nós tenhamos a força de multidões. Porque eu tenho certeza que uma pessoa convicta no Evangelho, ela é mais forte do que multidões. Ela consegue segurar correntezas. Ela consegue aparar ondas. Como os valentes de Davi. Valentes destroçavam o exército. Tamanha era a habilidade de guerra daqueles homens. Que assim seja a nossa vida. Fé de poucos que conseguem enfrentar multidões em favor dessas multidões. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Aleluia. Nesta noite. Tu me sondas, Senhor, e Tu conheces o meu coração. O Senhor conhece cada pensamento meu. Conhece as minhas motivações, conhece as minhas intenções. Antes mesmo que eu queira alguma coisa, o Senhor já sabe que eu iria querer. Porque não há nada em mim, Senhor, que esteja oculto aos Teus olhos. Ainda que eu viva muitas das vezes achando que as coisas estão ocultas de Ti, ou vivendo como se o Senhor não estivesse aí. Mas nós sabemos que o Senhor está a nos olhar e a nos contemplar, Senhor, nesta face. E os Teus olhos procuram essas pessoas. Os Teus olhos procuram aqueles que Te adoram em espírito. Os Teus olhos estão procurando essas pessoas. Essas pessoas, Senhor, que são verdadeiras, e por serem verdadeiras, elas são adoradoras. Senhor, eu Te peço que o Teu Espírito venha ser derramado sobre a Tua igreja, e que todas as virtudes do Teu Espírito venham. Glória a Jesus. Que todos os dons do Teu Espírito sejam derramados sobre a igreja, Senhor. Que nós sejamos, principalmente, Senhor, cheios
uma fé inabalável. Que nós venhamos, Senhor, a ser cheios de uma força sobrenatural, prontos para enfrentar as multidões e as adversidades, em favor, Senhor, de cada um, os pequeninos e perdidos que estão aqui. Que a minha vida cante a Ti, Senhor. Que as nossas vidas cantem a Ti. Que as nossas vidas, Senhor, Te façam sorrir. Que as nossas vidas Te agradem, Senhor. E não, Senhor, queiram Te agradar na superficialidade do religiosismo, mas que de fato nós, Senhor, venhamos a agir, fazer e viver de acordo com o Teu querer. Senhor Jesus, acrescenta a nossa vida. Acrescenta, Senhor, a nossa vida. Dá-nos maturidade. Prepara essa igreja, Senhor. Aleluia. Renova a nossa esperança. A esperança que é o alimento da continuidade da nossa fé. Não permita que a nossa fé decaia, Senhor. Não permita que a nossa fé, Senhor, se transforme em algo totalmente, Senhor, dissimulado, deformado. Pelo contrário, que à medida que os dias forem passando e cada vez mais haja aperfeiçoamento e santificação, Aleluia. E não deformidades, e não moralismos, e não superficialidades. Nós não queremos, Senhor, nós queremos ser libertos dessas crenças e sermos cheios do Teu Espírito, Senhor, cheios do Espírito da convicção, da verdade, da sabedoria. Porque o justo que teme a Ti, Senhor, tem o mesmo valor, tem a mesma força de multidões. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está preparando pessoas aqui neste lugar, neste Espírito, nesta ousadia que nós estamos orando a Ti. Pessoas que não precisam da aprovação alheia, pessoas que não precisam do juízo alheio, porque sabem com quem tem andado, porque tem uma experiência real contigo, Senhor, porque Tu és real na vida delas. Eu te peço, Senhor, que Tu venhas a desintoxicar todo esse aparelho digestivo, espiritual nosso, venha a desentupir, de modo que onde haja essa digestão maldita que tem nos adoecido, seja substituída, Senhor, por uma digestão saudável. Aleluia. Dá-nos fome pela justiça, Senhor. Fome e sede de justiça. Fome e sede de coisas engrandecedoras, de coisas edificantes, de coisas boas, de coisas agradáveis, Senhor. Que nós tenhamos fomes daquilo que é o real alimento. Aleluia. Senhor, limpa os nossos corações, limpa as nossas regiões celestiais. Glória. Purifica-nos por completo. E faz-nos ser astros que brilham nesses dias de escuridão. Glória. Porque temos a Ti como nossa referência. Glória a Jesus. Te peço, instaura essa fé genuína no coração de muitos aqui. De muitos aqui. Eu te peço, instaura essa fé genuína no entendimento de muitos. Instaura essa fé genuína no coração de muitos. Eu te peço, Senhor, te agradeço, te Jesus. Amém. Amém. Feito. Queria chamar o pastor aqui, amém?